Te pedimos, Senhor, que esta noite a sua palavra faça sentido para o nosso coração. Nós pedimos que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, que exista um espírito de sabedoria e de entendimento em cada um de nós, para que essas verdades deixem de ser apenas logos, apenas aquilo que está escrito, para se tornar aquilo que é de valor vivo, rema. Essa é a nossa oração e contamos com a ação do Espírito Santo para que isso aconteça conosco hoje. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu sei que o Onésio carinhosamente tem um bordão de início das pregações dele, mas eu queria que essa não fosse apenas o tema de hoje. Eu gostaria muito que esse fosse o tema que acompanhe a nossa vida, não menosprezando os outros temas de hoje que nós temos aprendido. Eu quero convidar você a dizer: Deus, que esse tema acompanhe a minha vida. Amém? Bom, nós estudamos a carta aos Efésios, e o início da igreja em Éfeso é resultado do trabalho de Paulo. Quando chega em Éfeso, ele vai para as sinagogas, porque assim é que ele trabalhava. Ele ia para as sinagogas e pregava. Ele chega nas sinagogas, prega por algum tempo, 3 meses, e um grupo se converte. Nós falamos isso em outra ocasião. Esse grupo é batizado e é cheio do Espírito Santo. No entanto, isso provoca ciúme, na verdade, naqueles que eram judeus. Então Paulo decide combater aquilo que de fato, o livro de Efésios, o último ensino sobre o livro de Efésios, a gente vai falar um pouco sobre a batalha que se estabeleceu nesse lugar, porque afinal de contas, não sei se você lembra, aliás, quantos ouviram o ensino do Iluminados? Pode levantar a mão? Tá bom, então eu vou realmente recomendar que você escute, que você absorva, porque tem um conteúdo importantíssimo. Éfeso era uma cidade, a 4ª cidade do Império Romano, congregava um número gigantesco de pessoas, e nessa cidade tinha um dos templos considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era o templo dedicado a Diana, era o templo dedicado a uma deusa local, era um templo dedicado ao que eles entendiam ser como Deus. Essa cidade também tinha uma tradição mística muito grande. Eles tinham livros sobre feitiçaria, sobre misticismo. Então imagine o seguinte: o conteúdo daquela cidade estava todo impregnado com falsos ensinos. O que Paulo faz? Paulo dedica 2 anos da vida dele ensinando a palavra de Deus. A melhor maneira de você estabelecer a luz do Evangelho de Deus é pregando a palavra de Deus. E é o que Paulo faz. Então, o livro de Efésios começa com a apresentação do nome de Jesus. Às vezes eu acho que a gente pensa que principados e potestades, eu lamento que durante muito tempo a igreja evangélica assumiu uma postura que às vezes até pareceu místico demais, com o universo das potestades e dos domínios, valorizando demais a força do mal. Eu posso te dar uma boa notícia? Obrigado, querido. Eu vou dar para você então a boa notícia, porque já que ninguém quer... Eu tenho certeza que todo mundo quer saber disso, amém? Jesus está acima de todo principado e potestade. Ele tem um nome que está acima de todo nome. O que ele conquistou na cruz
ninguém vai tirar do reino de Deus. Ele é Deus. Amigo, não sobrou nada para ninguém. Jesus tem um nome acima de todo nome. Eu acho que às vezes a gente desvaloriza um pouco a verdade escondida nesse princípio. Mas Paulo começa dizendo: olha, acima de todo principado e potestade está o nome de Jesus. A cruz comprou, a cruz nos deu uma herança. Nós somos herdeiros de Deus agora. Na verdade, Paulo, quando começa a trabalhar em Éfeso, Paulo tinha uma perspectiva da construção da obra de Deus. Paulo tinha uma mente de construtor. E ele mostra essa intenção, na verdade, 10 anos antes. Entre 53 e 54 depois de Cristo, Paulo escrevendo aos Coríntios, eu preciso ler com vocês esse texto, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 13, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como sábio construtor. Por isso que eu te falei que Paulo tinha uma mentalidade, uma perspectiva de construção do reino de Deus. Continuando. E outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. O que Paulo está falando aqui, que eu acho muito importante, daqui a pouco a gente volta para Éfeso, mas o que Paulo está dizendo aqui, é que nós estamos dentro de um processo de construção na nossa vida cristã. E o que eu acho interessante é que Paulo está dizendo assim, o início do texto, além de sermos, sabe o que é cooperador? Cooperador é aquele que trabalha junto com, está ao lado de, trabalhando com. Você e Deus estão trabalhando juntos. É uma boa notícia. É uma boa notícia. Nós somos cooperadores de Deus. Mas Paulo fala uma coisa interessante: vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Por que lavoura? Porque lavoura pressupõe frutos. Lavoura propõe cultivo. Lavoura propõe a terra ser arada. Deu trava-língua agora. Lavoura propõe a chuva que cai do céu. Quando Paulo está dizendo que vocês são lavoura, e aí eu estou trazendo aqui para 2025, você é a lavoura de Deus, porque a chuva de Deus está vindo sobre você, a vida de Deus está dentro de você, a consequência disso, sabe o que é? Frutos. Frutos. E para mim o texto tem uma intenção, tem um endereço certo quando fala de frutos, e eu me refiro a Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é, gente querida de Deus, se tem alguma coisa que as pessoas precisam, é comer dos frutos da sua vida. Você já comeu fruto que estava ruim? Você já comeu fruto verde?
O que acontece com o semblante das pessoas que comem dos frutos que estão na sua vida? A pessoa diz, que delícia! O Fernando falou hoje que ele é apaixonado por mexerica, né? Mexerica, né? É mexerica. Você é uma mexerica na vida de alguém? Mas uma mexerica polcando, aquela docinha, gostosa. Posso ouvir um amém? Eu gosto demais também. Gosto demais. Não é a minha fruta predileta, mas eu gosto demais. Que fruto você está produzindo? Porque esse fruto é resultado da relação com Deus e com o Espírito Santo, com a palavra, com o chão, com a água que desce do céu. Gente do céu, presta atenção, Paulo está falando, olha, vocês são não só a lavoura que produz os frutos, mas vocês também são edifício de Deus. Desculpa, eu não consegui ler esse texto sem ficar pensando nas intenções de Paulo em escrever que nós somos edifício de Deus. Eu vou desafiar vocês a estudarem a palavra de Deus. Posso dar um tema? E não vai ser só o tema de hoje, porque eu acho que você vai ter que fazer isso muitas vezes. Eu vou dar um tema para você. Procura nas Escrituras tudo que fala sobre altar. É o seguinte, tem um negócio chamado concordância bíblica. Você pode comprar. Tem na internet também. Procure os textos que falam sobre altar. Porque altar foi o pontapé inicial de Deus para a igreja. Sabe por quê? Que Deus quis se revelar a partir de um começo. E esse começo, ele chegou para as pessoas das quais ele fez aliança, ele falou assim, olha, eu quero, quando você for oferecer alguma coisa para mim, construa um altar de pedras não lavradas. O que quer dizer isso? As pedras não poderiam ter uma interferência humana, de você cortar para ficar direitinho no que você acha que é direito. Na verdade, era uma abominação para Deus a interferência humana, porque essa pedra que era que se tinha uma interferência humana, ela fazia referência, na verdade, aos tijolos construídos na época que o povo dele haveria de ser escravo. Eu não vou ficar demorando muito para falar isso, você procure aí. Altar. Você vai descobrir que tem um texto, eu vou até te dar, eu sou bonzinho. Êxodo capítulo 20, versículo 25. Leia esse texto. Você vai descobrir que esse altar era um lugar de adoração a Deus. Não era um lugar que você ia preparar para você se autopromover. Inclusive o texto chega a dizer isso. Não faça do altar um lugar onde você sobe, para que a sua nudez não apareça. O que o texto está falando é que, quando você se autopromove, a sua vergonha aparece. É verdade. Nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus. Nós somos as pedras vivas que vão se juntando. Eu ajudei. Eu ajudei meu pai a construir algumas coisas. Meu pai era um bom construtor. E eu ajudei ele a fazer uma parede uma vez, da casa da minha tia. E eu achava legal a habilidade da colher de pedreiro, né? Porque você pega o tijolo e você bate no lugar certinho, ele corta e dá certinho o tamanho. Eu achava aquilo maravilhoso. Acho que por isso que eu gosto de Tetris. Alguém sabe jogar Tetris aqui? É brincadeira de velho, viu? Deixa eu avisar para vocês. Eu gosto de Tetris, porque vai encaixando. Olha só.
Eu acabei de falar para vocês que o altar é um lugar onde não pode ter pedras lavradas. E o que quer dizer isso? Eu acho que tem uma verdade maravilhosa atrás do que eu vou te falar. Olha para o lado. Geralmente a minha esposa está aqui na minha frente. Olha para o outro lado. A pessoa que está do seu lado é igual a você? Nem nunca vai ser. Glória a Deus. Nós somos diferentes? Somos. Como é que você faz uma parede com tijolo diferente? Já pensou? Tem um jeito de fazer isso. Com argamassa. Com cimento. E o cimento é o amor de Deus. É Ele que nos une e cobre as nossas diferenças. Se você é maior de um lado ou é menor de outro, é o amor de Deus que faz a gente andar junto, que faz construir uma parede que revele a Deus. Na verdade, o texto vai apontar isso daqui a pouquinho. Gente, eu tenho que correr porque esse texto ele tem tanta coisa. Então, Paulo está dizendo, olha só, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como sábio construtor. Como que dizendo, eu sei o que eu estou fazendo, gente. Outro edifica sobre ele, porém cada um, veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Então, meus amados, nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus, temos frutos para dar, somos pedras que se encaixam uns nos outros e somos ligados pelo amor de Deus, mas esse conteúdo precisa de uma base, de um alicerce. A casa que tem alicerce fica de pé? Não. Eu quero falar uma coisa para você a respeito do que Paulo está chamando o fundamento, além do que foi posto, né? Do fundamento que foi posto, o qual é Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Cristo aqui não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título. E a base do Evangelho, a base da vida cristã, começa, sabe quando, meu querido? Quando você entende o que é arrependimento. Eu peço que você se dê o direito de olhar para você e dizer, qual é a qualidade do meu alicerce? Todo mundo que já conversou comigo já ouviu isso umas 25 vezes. Então, se você é essa pessoa, hoje vai ser a 26ª. Arrependimento é quando você entende 3 coisas. Na verdade, arrependimento aqui faz alusão ao que Pedro, no 2º capítulo do livro de Atos, versículos 37 e 38, depois de pregar, o Espírito Santo constrange as pessoas, dizendo... Porque Pedro termina a pregação dele dizendo, olha, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo é um título, é Messias, é o Filho de Deus. Pedro está dizendo, olha, vocês mataram o Filho de Deus. Os homens ficaram apavorados, dizendo, o que a gente faz? Pedro fala, bom, olha, vocês precisam fazer 3 coisas, arrependei-vos, sejam batizados para perdão de pecados, e vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Amém? Arrependimento é subdividido no entendimento. Arrependimento, meu irmão, minha irmã, não é remorso. Ô, Rogério, desculpa, rapaz, combinei que você não fui. Foi mal. Arrependimento não é isso. Arrependimento é quando você chega para Deus e descobre que o que separa você de Deus não é o que você faz, mas é quem você é. Eu não tenho intenção de ser filósofo com você hoje não, mas eu preciso que você saiba de uma coisa.
Marcelo, o que separa a gente de Deus não é uma lista moral de pecados. Matar, roubar, fumar, mentir. O que mais? O que nos separa de Deus é quem nós somos. É a natureza dentro do homem que diz: Deus, cuida da tua vida, porque eu cuido da minha. Eu sou o meu Deus. Lendo um dos profetas, Deus está mandando Jeremias dizer: fala para o Egito, diga lá para o Egito, que ele se acha o rio da vida dele, que ele tem tudo. Fala para o Egito que ele não tem nada. Meu querido, arrependimento vai te levar a entender que o que separa você de Deus não é o que você faz de errado, mas é quem você é. É essa natureza dentro de você que produz as coisas erradas. A segunda coisa que arrependimento pressupõe é que você não consegue mudar. Isso é muito desconfortável para as pessoas, especialmente os racionais. Se o problema não é o que eu faço, é quem eu sou, e eu não posso mudar quem eu sou, isso é um problema de lógica e não tem solução. Glória a Deus que não tem solução. E eu peço ao Espírito Santo que nos fale isso. Porque Deus depende que você saiba que você não consegue se salvar. Quando você entende que você não consegue se salvar, sabe o que você faz? Você levanta os braços e diz: eu me rendo. E é nesse momento que a obra da cruz, que é o terceiro aspecto de arrependimento, faz todo sentido, porque você olha para a salvação que Deus produziu. Foi Deus quem colocou o Filho dele naquela cruz. Foi o sangue do Filho dele que não só perdoou pecados, e aqui é o momento que toda vez que a pessoa está comigo nessa conversa, eu convido essa pessoa a fazer uma oração e a dizer: Jesus, eu entendi hoje que o problema que me separa de você não é a minha lista de pecados, mas é a minha natureza que produz esses pecados. Eu não consigo mudar, Jesus, mas eu também entendi que o sacrifício que você fez na cruz é a única maneira de eu ser transformado. Entra no meu coração, seja meu Senhor e meu Salvador. Sabe o que acontece com as pessoas que fazem isso? Jesus entra no coração deles e Paulo chama isso de alicerce. Sem esse entendimento, você não tem alicerce na vida cristã. Eu vou ser bem sincero com vocês, tá bom? Eu trabalhei 14 anos numa igreja e eu estou há 31 anos aqui. Se as minhas contas não estão erradas, eu estou há 45 anos atendendo pessoas no reino de Deus. Se tem uma coisa que é complicada, é encontrar alguém que acha que ele é a última bolacha do pacote, que não se converteu, que se convenceu, mas não se converteu, que é religioso, mas não tem Jesus como Senhor da sua vida. Em nome de Jesus, abramos os nossos corações para essa verdade e cheque o seu alicerce. Jesus precisa ser o Senhor absoluto da sua vida. E esse é o momento que a gente fala, amém. É isso mesmo. Opa. Paulo continua o texto, além de falar sobre arrependimento, ele diz o seguinte, olha, se alguém for edificar sobre qual fundamento? Jesus Cristo, uma base sólida. Esse fundamento, tem gente que pode usar ouro, prata, pedras preciosas, madeira,
feno ou palha. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelado como pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Durante muito tempo eu li esse texto, e eu ficava pensando, o fogo vai queimar a madeira, vai queimar tudo, e não sei o quê. Vocês me dão a liberdade de dividir com vocês o que eu entendo do texto? Ouro é a natureza de Deus. Nós precisamos da natureza de Deus? É óbvio. Nós precisamos da palavra de Deus, revelada dentro de nós. Ouro compõe o seu prédio com Jesus. Amém? Prata. Qual é o valor da prata? Não é um valor monetário, na verdade é o valor do processo de depuração que ela se submete. Gente, eu sei que a gente faz parte de uma época que ninguém suporta sofrimento. E eu não estou fazendo apologia ao sofrimento. Às vezes é difícil. Mas vocês sabem como tornar uma prata suja e limpa? Não é jogando água, deixa eu avisar. É o contrário. Você joga fogo. Você põe fogo debaixo da prata e esquenta ela por 7 vezes. O processo de depuração acontece à base de fogo. Ai, Senhor, me dá uma vida cheia de prata e ouro. Você sabe o que você está pedindo? E eu não estou falando para você não orar. Peça a Deus. Mas saiba que tem um processo que segue isso. Você está comprometido com Deus para dizer, Deus, pode mandar fogo, porque as coisas ruins vão embora. Você sabe disso. Eu já conversei com você sobre isso. Teve uma época que a gente não quer nem lembrar, mas o fogo depurou e você está lindo e maravilhoso aqui. Os amém foram fracos, mas na alma falou amém. Ouro, prata, pedras preciosas, é um símbolo dos dons do Espírito Santo. E, gente, eu não tenho nem tempo para ficar falando, porque eu falo demais, mas um dia, presta atenção, porque os dons do Espírito Santo, eu gosto de chamar do Espírito Santo a caixa de Pandora de Deus, porque a caixa de Pandora é um mito que falava que a caixa de Pandora reunia todos os males do mundo. No reino de Deus não é assim, amém? No reino de Deus essa caixa tem todos os dons de Deus, maravilhosos. Mas esses dons não têm a intenção de ser místico, têm a intenção de ser prático, porque os dons são do Espírito Santo. Paulo está falando, tenha uma obra, tenha um prédio com ouro, prata, pedras preciosas, cheios da ação do Espírito Santo. Mas ele também fala de madeira, feno e palha. A construção do tabernáculo exigiu muita madeira. Sabe que madeira era? Madeira de acácia, uma madeira dura, mas é muito resistente. Mas ela é uma representação da humanidade. Ela é cheia de nó. Tem que aplainar, tem que lixar, tem que furar. Isso diz respeito a alguém? Não precisa levantar a mão. Feno simboliza a vontade da gente. Feno, ele depende de ser colhido, usado, mas de vez em quando você tem que trocar ele, porque ele ficou amassado. Então você pega mais feno. Imagine, o Gernando falou isso hoje de manhã. Para quantas pessoas foi difícil levantar? Aí falou do travesseiro dele, que agarrou ele, que não queria soltar ele.
Tem dias que você não tem vontade de vir à igreja? Ninguém se atreve, né? Pois é. Por que eu não estou em casa vendo um filme e dormindo? A sua vontade te trouxe aqui. Vontade é uma coisa humana e de Deus. Amém? Deus te deu vontade. Alimente essa vontade. Palha é uma descrição das nossas emoções. Você conhece o ditado, fulano é fogo de palha? Nós precisamos de palha, nós precisamos de emoções. A gente precisa rir. Às vezes a gente tem que chorar. E às vezes é difícil, viu? Misericórdia. Ouro, prata e pedras preciosas, juntamente com madeira, feno e palha. Toda essa estrutura, e vou confessar uma coisa a vocês. Durante muito tempo eu achava que esse fogo é fogo da provação, o fogo da dificuldade. Esse fogo não é da dificuldade. Esse fogo, na verdade, é o de Êxodos 3:3. Lembra que Moisés teve um encontro com Deus e ele foi até uma sarça? A sarça queimava, mas não queimava. A sarça ardia, mas não acabava. É esse fogo que eu estou te falando, meu querido. A ação de Deus vai purificar o ouro, purificar a prata, vai lapidar as pedras preciosas, vai fazer com que a madeira, feno e palha recebam a presença do Altíssimo. Meus queridos, isso para mim mostra o quanto o nosso prédio precisa receber revelação das Escrituras. Eu tenho que, de fato, correr. Tá bom? Paulo destronou principados e potestades com o alicerce da fé. Estou lendo o texto de Efésios, versículos 20 a 23. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Que poder é esse? O poder de destronar principados e potestades. Ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nas regiões celestiais, à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, todo poder, todo domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não somente neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, Cristo ressurreto é a demonstração de que não tem outro poder. Parece tão simples dizer isso para você. Mas a igreja de Jesus tem sido a igreja que tem entendido qual é o papel dela? Daniel 11:32 fala que o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Você tem entendido quem é Jesus? Gente, o gabinete pastoral recebe pessoas, pastor, eu estou tão angustiado, porque o diabo, apareceu lá na minha casa, um sapo com a boca costurada, eu nem quis abrir para não saber que era o meu nome que estava lá, entendeu? Tendo despojado principados e potestades, ele triunfou sobre todos.
Ele os expôs à vergonha na cruz. Eu posso pedir uma coisa a você? Saia daqui hoje comprometido com você mesmo e com Deus, que você vai crer somente em Jesus. Porque não dá para você ficar com medo daquele que foi vencido. Mais do que nunca, esse texto está apontando para uma obra que Jesus realizou, e esse Jesus, por que fala ressurreto? Vai, com todo respeito, vai ao túmulo de Maomé, vá ao túmulo do Buda, vá ao túmulo das grandes figuras religiosas, e você vai encontrar os restos deles. Vai procurar o de Jesus. Oh meu Deus do céu! Ele está vivo! Ele está vivo! É esse Deus que eu e você servimos. É esse Deus. Cristo ressurreto é o agente da construção da igreja. Vitoriosos. Pois é. Esse Jesus que é vitorioso hoje também. Você sabe que é um texto que eu volto e meia trupico nele, quando está falando sobre poder e autoridade de Jesus. Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, Jesus é questionado. Ele está quase que sendo elevado aos céus, e chegam para ele e falam assim: Jesus, é agora que você vai fazer o reino de Israel acontecer? Você vai restaurar o reino a Israel? E, gente, eu amo o jeito de Jesus falar as coisas. Jesus vira para essas pessoas e fala assim: olha, não vos cabe saber os tempos e as épocas que o Pai está reservado para a sua autoridade. Eu posso traduzir para você o que ele falou em português? Ele falou: gente, não é da sua conta. Não é da sua conta. A pergunta daquelas pessoas era uma pergunta justificada, porque eles estavam debaixo de Roma. É agora que você vai fazer a gente sair debaixo de Roma? Jesus falou assim: o meu reino não é esse. Fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber aqui um poder, mas um poder que vai fazer você ser testemunha de um outro reino. O reino do meu Pai. Glória a Deus. Ele sujeitou aos pés de Cristo para ser o líder de uma igreja. Vamos pensar numa coisa aqui. Uma vez que Jesus é o cabeça, você já viu alguma cabeça andando sozinha? Se viu, sai correndo. Como é que era? A família Adams tinha uma mãozinha que andava, né? O seu coisa, né? Se vê uma coisa dessa, pode repreender em nome de Jesus, porque não tem nada a ver com Deus. O corpo de Cristo é a igreja. É você, eu. Essa cabeça que está acima de nós, nos deu membros. E por isso que eu falei que a igreja é um lugar de gente diferente, mas que está junta, né? Que está colocada com a argamassa do amor de Deus. Esse santo de Deus que consertou meu carro é aquela irmã maravilhosa que sabe fazer bolo de banana. Tem alguém que sabe fazer bolo de banana aqui? Me procura depois da reunião, em nome de Jesus. É esse que vai fazer uma oração por você. Esse que te ajuda a empurrar o carro quando ele não funciona. Oh, meu Deus do céu! A igreja de Jesus são cada um de nós que estamos servindo uns aos outros. Nós somos os pés de Jesus para fazer, sabe o quê? Para pisar as obras do diabo. E eu não estou querendo arrumar briga com ninguém aqui, tá bom? Esse pisar as obras do diabo, na verdade,
é ser aqueles que vão calçar sandálias, estou dando spoiler da última pregação, sandálias do Evangelho da Paz, que vai andar e vai espalhar o reino de Deus para todo lugar. Nós somos cooperadores de Deus, nós somos lavoura e edifício de Deus. Ao entronizar Jesus no seu devido lugar, não sobra espaço para mais ninguém. Não sei se os meninos conseguiram pegar uma imagem. Eu gosto muito da figura do farol. Tem o farol aí? Não sei se tem. Se não tiver, tudo bem. Farol, e eu me refiro, graças a Deus arrumamos a foto do farol. Ele é um lugar de referência para os navios no mar. Sabe como você trata as trevas? Acende a luz. Você e eu somos um farol no meio do mar. Você devia gostar disso, meu irmão, minha irmã. Porque apaga o farol para você ver. Vai para o meio do mar. É um breu absurdo. É um breu absurdo. Vamos lá, eu tenho que correr. Efésios capítulo 2, dos versículos 11 a 13 e depois 19 a 22. Eu quero ler rapidamente esse texto com vocês também. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Ou situação miserável, hein? Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A lei de Moisés, os 10 mandamentos, eram 10, né? Tipo, 10 mandamentos. Mas a Torá, ou o Talmud, que eram livros que seguiam a tradição judaica, somaram, sabe quantas ordenanças, fora os 10 mandamentos? 613. O que quer dizer isso? Para você cumprir a lei de Deus era impossível. Paulo está dizendo nesse texto que ele está unindo judeus e gentios. Gentios são os povos que não são judeus. Ele juntou, e gente, durante muito tempo, os judeus eram preconceituosos com os gentios. Paulo está dizendo, gente, para. O que nos une são as alianças que só a cruz tornou possível. Ele derrubou o muro. Jesus derrubou o muro. Acho que foi em 89, né, que caiu o muro de Berlim. Foi em 89. Acabou o muro de separação. Por que Paulo está traçando um paralelo entre judeus e não judeus? Porque Paulo está dizendo que agora não tem mais judeu e não judeu, preto, branco, rico, pobre, agora tem o povo de Deus. Você e eu somos o povo de Deus. Você e eu somos os agentes de Deus que vão interferir na vida de Deus aqui na terra, em 2025. O segundo texto que eu acho muito importante ler para você também. Efésios 2, 19 a 22, está dizendo assim: assim, vocês que não são mais estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, pedra angular. Nele
na pedra angular, todo o edifício bem ajustado cresce para ser o santuário dedicado ao Senhor. Nele vocês estão sendo edificados, juntos com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Alguém já tentou o Green Card aqui? Alguém já tentou ir para os Estados Unidos e se tornar cidadão? Tem um processo para você se tornar cidadão. Estamos tentando cidadania portuguesa por conta da família da Marta, e o avô dela nasceu da Ilha da Madeira. E é um processo que vai, eventualmente, futuramente, nos dar a cidadania portuguesa. Eu acho que a gente supervaloriza cidadanias. Eu posso te dar uma notícia? Posso ou não? Saiu o seu green card. Saiu o seu green card do céu. Você agora é cidadão do céu. Você é cidadão do reino de Deus. Oh, meu Pai amado! Não bate palma só não, porque tem encargos com isso, tá? Como cidadão do reino de Deus, você tem que trabalhar. Você está sendo edificado sobre Jesus, a pedra angular. Uma coisa que eu li sobre pedra angular, que a pedra angular da base é aquela que determina a construção do prédio. Mas existe uma pedra angular que fica em cima, porque ela é montada numa curva. E a pedra angular é a pedra do meio, que sustenta todo o peso das outras pedras. Jesus é essa pedra. Nele, o edifício precisa ser bem ajustado. Ele cresce. Quero te falar uma coisa. Gente, eu sou suspeito para falar dessa comunidade, porque eu amo essa comunidade. Estamos aqui desde o início, tá bom? Mas esse lugar aqui não é o templo de Deus. Você é o templo de Deus. Você é o templo de Deus. Você é o templo de Deus. Nós somos a casa do Senhor. Nós saímos do lugar de construção para nos tornar um templo, porque somos a habitação do Altíssimo. Espero que você amplie isso dentro de você, sabia? Espero que isso mude a sua maneira de vir à reunião. Porque você não vai à igreja, você é a igreja. E como pedra viva, quando você vem aqui e louva a Deus junto, sabe o que acontece? A presença de Deus vem aqui. Oh, Jesus. Bom, eu tenho mais uma pregação no dia 30. Eu vou juntar com um pedacinho que vai ficar muito demorado aqui, mas eu quero terminar esse ensino dizendo que nós somos pedras vivas. Nós somos as pedras que, além de vivas, quando a gente está junto, quando a gente está amando, quando a gente está servindo a Deus, a presença de Deus vem entre nós. E ela é inconfundível. Eu vou pedir que você fique de pé. A cruz uniu todos os povos que eram separados pelas impossibilidades do cumprimento dos preceitos da lei. Ninguém podia, nem os judeus conseguiriam cumprir isso, que somente poderia ser realizado por Jesus. Essa parede de inimizade entre os gentios, os povos não judeus e os judeus, foi derrubada. Aleluia! Foi derrubada. Para que agora um povo único, esse povo chama-se igreja.
esse povo único venha executar o plano de Deus para a expansão do reino de Deus. Que Deus nos dê a graça e a habilidade de entender, de pensar nessas verdades, de deixar que essas verdades façam parte do seu dia a dia. Deixa Deus lembrar você quem é Jesus, quem é a base, quem é o alicerce da sua vida, quem manda, é você ou é Jesus? Lembre-se de ouro, prata e confundi com o texto, tá bom? Ouro, prata e pedras preciosas. Mas tem madeira, feno e palha. Madeira é sua humanidade. E tudo isso vai ser submetido a um fogo que não destrói. É o fogo da presença de Deus. Quero crer que Deus vai ampliar dentro de nós essas verdades. Quero orar junto com você. Pai, no nome de Jesus, Senhor, sua palavra hoje nos fez pensar no poder do nome de Jesus, no que Ele conquistou, em quem Ele é e quem somos nós. Somos o corpo que está pisando aqui na terra. Ele sendo o cabeça, nós somos os pés, as mãos de Jesus. Nós somos aqueles que ajudam, que pregam, que fazem bolo, que dão suporte. Nós somos os teus braços, os teus olhos, a tua boca. Nós somos o teu corpo neste lugar. Nós pedimos que o Senhor amplie essa verdade no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém.